Fala galera, aqui é o Adam, este é o Desventuras Cinéfilas e não aperte este botão do dislike. Guardiões da Galáxia Volume 2 ou Guardians of the Galaxy Volume 2 é dirigido pelo James Gunn e estrelado por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Hooker, Karen Gillan e Kurt Russell. 6 meses após a primeira aventura, o grupo precisa lutar para se manter unido frente a novas ameaças e da aparição do misterioso Eagle, que se revela o pai de Peter Quill. James Gunn retorna para a direção que havia dirigido e co-roteirizado o primeiro filme, e agora ele retorna dirigindo e roteirizando sozinho o volume 2. O James Gunn ele não faz um filme melhor do que o primeiro, mas ainda entrega um produto à altura. Agora o público já está familiarizado com esses personagens e com isso vem essa grande expectativa. Felizmente, o filme já começa arrebatando o coração dos fãs com uma nova sequência musical que, assim como no primeiro, dita o tom do filme, mas dessa vez é protagonizada pelo nosso queridinho da vez, Babe Groot. O grande acerto de James Gunn no volume 2 é justamente aumentar a proporção, a escala da cena de ação, mas manter o desenvolvimento dos personagens num grau muito mais intimista. E com isso, ele faz com que novos personagens e antigos personagens eles separem núcleos, e cada núcleo tem um relacionamento bem específico com o qual o Gunn trabalha no roteiro. Por exemplo, a gente tem aí o Peter Quill e o seu pai Eagle, a Gamora e a Nebula, Drax e a Mantis, que é interpretada pela Pom Klementieff, e o Rocket e o Yondu. Para isso também, o James Gunn utiliza o Babe Groot, que poderia ser simplesmente um personagem para cativar o fã e vender brinquedinho, mas no filme ele tem a função de ancorar o papel dos outros personagens, o que realmente faz com que essa equipe tenha uma dinâmica de família. E uma das melhores coisas do volume 2 é justamente a química desse elenco, não só dos que retornam, como das novas adições, E isso que faz com que a gente consiga comprar esses relacionamentos de uma forma tão bem-vinda, assim, tão natural. O Chris Pratt e o Kurt Russell, que fazem ali o núcleo do Peter Quill e do Eagle, eles estão ótimos no filme, eles têm uma química muito legal, e tem todo um ar de mistério em volta do Eagle que faz com que a gente consiga comprar a virada pro ato final. Afinal de contas, foi o único filme que a gente não conseguiu enxergar ali um vilão. Então, por mais que o desenvolvimento do Eagle fosse um tanto previsível, não é forçado, e na verdade é bem interessante o modo como ele se conecta ao primeiro filme. Já a Gamora e a Nebula, são as duas meia-irmãs, filhas de Thanos, que tem essa rixa desde o primeiro filme. Muito disso movimenta a trama do segundo, acho isso interessante, mas principalmente o fato da Nebula querer vingança e mostrar que ela é uma personagem muito mais profunda. A Karen Gillan, ela tem um trabalho magnífico novamente de atuação embaixo de toda aquela maquiagem dela, e ela consegue se destacar, mostrar todo aquele ranço que ela possui, mas que é uma personagem que não é vazia, ela tem um motivo para se sentir daquela forma, e abre muita margem ali pra gente imaginar o que vai acontecer no futuro desses personagens, seja em Guardiões Volume 3 ou em Vingadores Guerra Infinita. O Rocket e o Yondu são dois personagens muito interessantes também que são colocados juntos. A gente não esperava, pelo menos eu não esperava eles dois juntos durante o filme, mas tem muito desenvolvimento neles dois, a gente conhece bastante deles, do passado e das suas motivações, e o próprio desenvolvimento do Yondu funciona dentro desse arco para justificar suas escolhas no final do filme, que o Yondu protagoniza um dos melhores momentos do MCU, um dos momentos mais tocantes, bonitos de todos esses filmes. E você consegue novamente, como eu falei do Eagle, você consegue comprar essa motivação dele, essa escolha dele, pelo desenvolvimento que ele tem no filme. É algo muito bem construído. O James Gunn ele usa o Yondu como uma ponte para que o Rocket se desenvolva melhor também. Isso é muito incrível. Mostra que ele tem um controle muito bom dos personagens que ele está usando. O Drax e a Mantis, eles também são colocados juntos ali numa relação meio amorosa, mas não romântica. É engraçado e funciona principalmente como alívio cômico do filme. Os dois personagens são hilários, principalmente pelas suas personalidades. Mas o Drax, que já era engraçado no primeiro filme, ele se destaca. Eu acho que ele é o personagem mais engraçado do segundo. Ele tem umas gags muito boas e umas piadas que eu, fiquei rindo por muito tempo. Eu assisti o filme de novo e eu ria de novo com certas coisas que ele fala, que são, na minha opinião, são as mais engraçadas do filme. Mas vamos falar um pouquinho do elenco novo também, porque a gente precisa destacar a presença do Rock Balboa, nosso amado Sylvester Stallone, que está aqui como um dos guardiões originais. O papel dele é pequeno no filme, mas movimenta bastante o desenvolvimento de outros personagens, e também tem uma pequena pontinha nas pós-créditos que indica a presença de personagens bem interessantes dos quadrinhos, que são os Guardiões originais. Não sabemos exatamente como isso vai se encaixar no futuro da Marvel, mas podemos esperar pelo menos rever
esses personagens, que são bem interessantes, mas eu fico mais ansioso para ver principalmente pelo carisma do Sylvester Stallone. E também nós temos parte do núcleo antagonista, que é a rainha Ayesha, sacerdotisa Ayesha, interpretada pela Elizabeth Debicki, que tá bem interessante também no filme. Ela tá bem engraçada pelo seu jeitão, bem assim, imponente, que tem um pouquinho ali de uma certa ironia na personagem, que eu acho muito interessante, mas assim como o personagem do Sylvester Stallone, ela funciona realmente para criar uma alavanca para os próximos filmes da Marvel, porque ela joga uma referência nas pós-créditos que é maravilhosa e tem a ver com um personagem que muitos fãs estão ansiosíssimos para ver nos cinemas, que é o Adam Warlock. A gente tem 5 pós-créditos no Guardiões da Galáxia, uma ou outra é simplesmente uma gag, assim, bem pensada, pra você dar uma risada, e outras são aquelas pós-créditos da Marvel mesmo, pra criar e expandir o universo e dar pistas sobre o que há por vir. Se você quer saber um pouco mais dessas pós-créditos, clica aqui no card, porque eu já falei disso num outro vídeo na época do lançamento do filme, ok? Acho muito legal como o Guardiões da Galáxia 1, ele é um dos filmes mais autorais de toda a Marvel. Ela pegou esses personagens que são bem desconhecidos, então ela jogou na mão do James Gunn e deu uma liberdade criativa que aqui se repete. Só que mais ainda do que no primeiro filme, o Guardiões da Galáxia, ele sai da sombra de toda essa jornada universal do Thanos com as Joias do Infinito, e ela cria uma história totalmente original, que não tem nada a ver com isso, não conversa com o restante do universo Marvel, exceto com o primeiro filme mesmo. Inclusive ela muda até alguns elementos dos quadrinhos, como por exemplo a identidade do pai, do Peter Quill. Só que essas mudanças elas são feitas de uma forma bem orgânica e são bem efetivas, então elas não incomodam, mesmo o leitor de quadrinhos que poderia reclamar que mudaram isso. Eu acho que funciona muito bem dentro de todas as mudanças que a Marvel faz nos filmes. Essa foi uma das mais interessantes e mais bem-vindas, porque ela cria uma ideia, assim, com o Peter Quill, ela cria um desenvolvimento com ele, que no primeiro filme é fácil você se identificar com o personagem, porque ele é o único humano no meio deles. Mas agora que você já se apegou, você precisaria de uma outra questão para conseguir se apegar mais ao Peter Quill. E essa é a questão da paternidade, porque ele age de uma forma muito interessante, ele reage dessa forma. A gente conhece muito mais da fragilidade, da humanidade do Peter Quill, que a gente não conseguiu ver no primeiro filme. Isso também respinga um pouco na Gamora. Eu acho interessante o modo como ele desenvolve ela e a Nebula, mas principalmente ela, porque de um lado ela tem o relacionamento da Nebula, mas do outro ela tem o relacionamento com o Peter Quill, e tem toda essa questão dela também estar ali se sentindo feliz porque ela tem essa família pela primeira vez. Apesar disso, Guardiões da Galáxia Volume 2, eles não conseguem lidar ali com a grande surpresa que foi o primeiro filme. O primeiro filme, ele realmente, assim, é muito surpreendente. Você não espera nada ou espera pouco e acaba tendo um produto muito acima da sua expectativa, e essa expectativa acaba se repetindo no segundo filme e ele fica um pouco abaixo. Isso até se reflete, por exemplo, na trilha sonora, que é um dos elementos mais cruciais do primeiro Guardiões, e aqui é um dos elementos cruciais do segundo filme também, se repete, mas as músicas elas são muito mais importantes para a trama em si do que para divertir. Então a gente tem algumas músicas até menos conhecidas do que as que foram utilizadas no primeiro filme, mas elas conversam muito melhor com o que o roteiro quer falar, e muitas vezes expressa isso através das letras das músicas e menos através de diálogos dos personagens. Guardiões da Galáxia 2 se assume realmente como uma autoparódia e infelizmente erra um pouco a mão nas piadas. Ele tem um humor um tanto exagerado e que por vezes acaba soando um pouco fora do timing correto, que foi um dos grandes acertos do primeiro filme, que também era uma comédia assumida. Apesar disso, o filme é muito bom e consegue trazer alguns dos melhores momentos de todo o MCU até aqui, e merece ali ser elogiado, merece esse grande destaque nesse universo. Leva 4 estrelas e meia. Ele fica um pouquinho aquém do primeiro, na minha opinião, mas mesmo assim ele consegue se destacar, ele é muito legal de ver, tem um peso muito grande, e apesar dele não ser tão importante para a mitologia em si, da história que está sendo contada do Thanos e a jornada com as Joias do Infinito, ele tem uma importância própria, uma identidade muito própria. Eu acho que isso é um grande destaque do James Gunn, né, como diretor. Mas e você, qual que é a sua opinião sobre Guardiões da Galáxia Volume 2? Não se esqueça de deixar aqui nos comentários e acessar as nossas redes sociais. Também aproveita para deixar aquele like se é a sua primeira vez no canal. Seja bem-vindo, aproveita para se inscrever. E obrigado por assistirem. Valeu, falou, até mais e I am Groot.